Podem sentar um pouquinho. Os que estiveram na missa ontem lembram-se que o Evangelho narrava o encontro de Jesus com o jovem rico, que perguntou a Jesus o que devo fazer para alcançar a vida eterna. Jesus disse: é só observar os mandamentos. E depois que Jesus lembrou a ele isto, ele disse: mas isso aqui eu já faço, tem mais alguma coisa? Então Jesus disse: tem. Vá, venda tudo o que você tem, dê aos pobres e depois me siga. Naquele momento o jovem então desanimou, deu as costas, foi embora e disse: com essa condição eu não posso seguir Jesus. E o Evangelho dizia que ele fez isso porque era apegado aos seus bens. Portanto, não amava suficientemente a Jesus a ponto de poder deixar isso. Se nós temos um exemplo desse jovem que não renunciou às riquezas desse mundo, aliás, não quis renunciar para seguir a Jesus, do outro lado, nós temos os discípulos que seguiram a Jesus e que, portanto, deixaram o seu trabalho, deixaram os seus bens, deixaram sua família, deixaram tudo para seguir Jesus. E diante da cena que eles haviam assistido, daquele jovem que havia ido embora, Pedro perguntou a Jesus: veja, Senhor, nós deixamos tudo, ao contrário daquele que não veio. Nós deixamos tudo, o que a gente ganha com isso? E Jesus então disse: quando o mundo for renovado, quando o Filho do Homem vier na sua glória, vocês terão a recompensa de vocês. Todo aquele, disse Jesus, olhando para os discípulos, quem tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, filho, campos, posses, por causa do meu nome, vai receber 100 vezes mais e terá a herança da vida eterna. Veja que Jesus não deixa desamparado. A promessa é de que esta renúncia tem sim um prêmio lá, mas esta renúncia ela só é possível porque se ama. Quem não ama não é capaz de renunciar. Às vezes, ou o marido ou a esposa são transferidos, de lugar do trabalho, por causa do trabalho, transferidos para outro lugar. Um deles renuncia talvez à própria situação para acompanhar o marido, acompanhar a esposa que é transferido. O amor exige renúncia. Uma filha que tem sua vida normal, natural, como de toda mulher, e de repente sua mãe adoece, cai enferma, e ela tem que renunciar um monte de coisas que ela fazia antes para ter agora sua mãe em casa e ter que cuidar dela, porque ama. E assim o amor ele é feito sim de renúncias. Os discípulos entenderam que por causa do reino de Deus, por causa do amor que eles tinham a Jesus, eles precisavam renunciar. E de fato, lembrem, alguns dos discípulos eram pescadores, deixaram suas redes, deixaram aquilo que faziam, o trabalho que já tinham e que era o sustento da própria família, para seguir uma vida itinerante com Jesus, de cidade em cidade, de lugar em lugar, sem ter exatamente clareza onde iriam dormir, onde iriam comer, dependendo da caridade de um e de outro que oferecia refeição para Jesus e para os discípulos, um lugar para eles pousarem. E assim era a vida dos que seguiam a Jesus. Jesus
deixa muito claro que para seguir a Ele, um dos grandes obstáculos é o apego aos bens deste mundo. Os discípulos tinham acabado de ver a cena desse jovem que não quis renunciar aos bens e, portanto, não seguiu a Jesus. E Jesus aproveita e diz: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Veja, a riqueza em si mesma não é um pecado, não é um mal. O problema é o que a riqueza faz conosco. O que ela pode... E a riqueza nem sempre é da conta bancária de dinheiro. Às vezes pode ser uma riqueza de conhecimento, qualquer que seja ela. O que ela pode fazer? Veja, como eu estou dizendo, conhecer muito, ter muito em si mesmo não é o mal. Mas o trato e a relação com as coisas que a gente adquire, sejam elas ideias, conhecimentos, ou dinheiro, ou imóveis, ou o que for, é que nos transforma. Nós ouvimos na primeira leitura o profeta Ezequiel se dirigindo ao príncipe de Tiro, uma cidade. E esse príncipe, que no primeiro momento era um homem muito bom, de um coração muito grande, vivia, um homem temente a Deus. O que aconteceu com ele? Ele, por causa dos bens que adquiriu como príncipe, por causa da sabedoria e do conhecimento que ele adquiriu, ele pretensamente quis ocupar o lugar de Deus. Quando sentou-se no seu trono de príncipe, disse: agora eu sou Deus, vou tomar o lugar de Deus. E o profeta, olhando para ele, dizendo: você não é Deus, você é um homem, você não pode pretender ser Deus. Você, sim, tem uma sabedoria, mas nem tudo lhe é revelado. E disse o profeta: você tem habilidades, você tem talento, e por causa disso você adquiriu uma fortuna muito grande. Você acumulou ouro e prata em seus tesouros. Você tem um tino comercial, você sabe ser um bom comerciante, por isso você tem uma fortuna muito grande. Mas o que aconteceu com você, príncipe, disse o profeta, você virou um homem soberbo, você vive se igualando a Deus, você se tornou cheio de si mesmo, autossuficiente, e aí começa a sua ruína, O problema não é a riqueza, o problema é a riqueza subir para a cabeça, e a gente, porque tem muito, se achar mais do que os outros. E o pior, quando a gente tem segurança, às vezes financeira, etc., achar que não dependemos mais de nada, muito menos de Deus. E aí, geralmente, a tendência do homem rico e poderoso é abandonar Deus, deixar Deus em segundo plano, começar a tomar decisões na sua vida não mais pautadas pelos valores, mas pela ganância, pela soberba, pela avareza. Isto sim, para quem é rico, leva à condenação, leva à infelicidade. Ao contrário de que talvez uma pessoa que desprovida de bens, pode viver uma vida muito mais dependente de Deus. Veja, o pobre só depende de Deus, não tem ninguém por ele, só Deus. Então ele está muito mais perto de enxergar o reino de Deus, de ser primeiro no reino, do que quem, por causa dos bens que tem, se acha mais que os outros. Nós, os cristãos, que nos dizemos seguidores de Jesus, alguns de nós com menos ou mais posses, precisamos pensar como nós estamos nos relacionando com esses bens.
A doutrina, quer dizer, o ensinamento de Jesus é que, tendo os bens deste mundo, nós não nos apeguemos a eles. Entendamos que esses bens passam. E nós, como cristãos, vivemos desejando os bens que não passam, os tesouros do céu, a verdadeira fortuna que nos aguarda, porque renunciamos por causa de Jesus. Peçamos, pois, então ao Senhor, que recebeu o não e respeitou o não daquele jovem rico, mas que aceitou o sim daqueles discípulos, que Ele hoje aceite o nosso também, com todas as imperfeições, e vamos confessar a Jesus: sim, Senhor, eu ainda sou apegado a muita coisa, há muita coisa que me distancia de vós, mas eu quero pouco a pouco deixar essas coisas e me aproximar de vós, porque somente vós sois a razão da minha vida, somente em vós eu deposito a minha confiança, somente vós sois o meu Senhor e o meu Deus. É isso que talvez hoje a gente precisa pedir a Deus: mais confiança nele e menos confiança nos bens e nos homens deste mundo.